conversar com vocês sobre aqueles dias em que a gente acorda e tem aquela sensação desagradável que não vale a pena nem acordar, que a vida não está valendo a pena, a gente está meio de mau humor, querendo ficar sozinho, não falar com ninguém, ou então também com vontade de brigar com todo mundo, né? E normalmente isso acontece quando nós não estamos contentes com a nossa vida. Quando nós temos algum problema, quando nós estamos empurrando com a barriga alguma situação que a gente não está querendo lidar, não sabe como lidar. E, nossa, isso faz parte da vida de todos nós. Não tem nenhuma pessoa que não passe por isso, né? E às vezes com muita constância até. Principalmente se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de se posicionar, de dizer o que gosta, dizer o que quer, quando você acaba concordando demais com as pessoas ao teu redor para evitar conflitos, né? Então, realmente, quando nós ficamos muito presos a outras pessoas, ao que as outras pessoas querem, quando a gente se abandona, né, e começa a se encolher, a vida fica sem graça, porque você passa a não fazer mais nada do que você quer. Você passa a fazer as coisas que os outros querem. E o que eu faço quando eu estou assim? E uma das primeiras coisas que são importantes você parar e olhar é procurar achar em você coisas positivas. Enxergar quanta coisa, desde que você nasceu até o dia de hoje, você já conquistou. Apesar de todas as dificuldades, você deu conta de muita coisa. E você tem uma bagagem que é sua, é única. E isso tem muito valor, porque ninguém sabe o que você sabe. Isso é seu. E através da sua conversa, o seu jeito de ser, você compartilha isso com o mundo. E o que eu tenho que fazer com tudo isso é começar a me valorizar. É começar a olhar muito mais para as coisas positivas que eu tenho, que eu estou começando a enxergar. E se eu tiver dificuldade de enxergar, peça para um amigo seu começar a mostrar para você pontos positivos seus. Porque nós todos temos. Muitas vezes a gente só fica olhando para o nosso lado sombra, as coisas que não funcionam, as coisas que eu não consigo fazer, me sinto trancado, amarrado. Eu olho só para esse lado e esqueço de olhar quantas outras coisas eu faço muito bem. E quando eu fico olhando só para o meu lado sombra, eu fico me encolhendo, achando que eu sou só isso. E na verdade, nós somos a união desse lado luz e lado sombra. Nós somos esses dois. Algumas vezes o nosso lado luz está um pouquinho mais aflorado e outras vezes o nosso lado sombra está mais aflorado, mas nunca somos só um, somos os dois. E o legal é conseguir trazer o equilíbrio, porque quando vem o sombra com muita força, a luz traz um equilíbrio. E eu consigo brincar com isso e aprender com isso. Isso é muito bom. Por isso que as pedras no meu caminho, eu não preciso olhar aquilo lá com uma coisa horrorosa que está no meu caminho. Eu posso olhar para aquilo lá, opa, o que eu tenho para aprender aqui? Porque se eu estou encontrando dificuldade, achando que aquela pedra é uma dificuldade, é algo com a qual eu ainda não aprendi a lidar. Então ela está vindo para eu aprender a lidar com ela. Uma vez que eu aprendi a lidar com ela, ela não é mais, ela passa a ser algo a meu favor, não um problema. Então, quanto mais eu fico me escondendo de alguma coisa que eu tenho medo, né, que eu tenho dificuldade, isso vai ficar comigo para sempre. Agora, se eu olhar para isso, se eu procurar aprender a lidar,
Não preciso amar, mas saber lidar. Então, à medida que eu vou conseguindo fazer isso, eu vou me empoderando. Eu vou ficando mais forte e confiando mais em mim para fazer mudança na minha vida. Sabe aquela sensação que eu falei bem lá no começo, de me sentir abatida, sem vontade de fazer as coisas, achando que meu dia vai ser ruim, de mau humor? Se eu ficar nessa frequência, é isso que vai ser a minha vida. Mas eu tenho um poder de decisão sobre isso. Eu mando na minha vida. Até mesmo quando eu tenho, digamos, um parceiro autoritário, um chefe autoritário, eu estou vivendo uma situação que eu não consigo enxergar uma saída, mas eu tenho o poder de dizer sim e não para situações. Claro que eu vou ter que arcar com as consequências, mas o poder da decisão, que diz respeito à minha decisão, é sempre minha. O poder está comigo. Eu posso soltar o medo e enfrentar e fazer diferente do que eu venho fazendo até hoje. Por mais apavorado que eu me encontre muitas vezes. Mas às vezes eu tenho todo um suporte ao meu redor. Mas eu não me permito enxergar, não me permito experimentar o diferente. Eu fico acomodada na minha zona de conforto. Então eu reclamo de tudo, eu vou acordar de novo para aquele trabalho que eu não gosto, eu vou ficar com aquele parceiro lá, eu não converso, eu não falo o que eu quero. Eu não quero mais ficar nessa relação, mas não faço nenhum movimento. Apenas fico reclamando. E se eu fico nessa zona de reclamar, as coisas tudo ao meu redor dão errado. A energia da minha casa é pesada, do meu trabalho, das minhas amizades, tudo é pesado. Porque eu vibro isso. Agora, se eu começar a parar e olhar as coisas boas que eu tenho, as possibilidades do que eu posso fazer, eu enxergando possibilidades, enxergando uma luz lá no final do túnel, eu começo a ficar com esperança e eu começo a sentir que eu estou no comando da minha vida. Não estou mais à mercê das coisas ao meu redor, porque eu estou começando a tomar decisões a meu favor, dentro daquilo que para mim é importante. Para o outro pode ser que não seja importante, mas para mim isso é importante. Então, se eu prestar atenção em mim e valorizar o que eu sou, o que eu quero, o meu dia vai ficar diferente. Basta você decidir, apesar de estar de mau humor, apesar das coisas estarem como estão, eu vou escolher fazer o meu melhor, mesmo que eu me sinta pesada, mas eu vou escolher o melhor. Os pensamentos positivos, eles vêm negativo, eu já coloco um positivo junto. Eu vou buscar o meu melhor. A minha intenção em fazer o melhor vai atrair o melhor para mim. Agora, se eu me render ao meu mau humor, às situações ao meu redor, se eu olhar só para o negativo que está passando na minha vida, que está ao meu redor, se eu fizer isso, como você acha que vai terminar o meu dia? Então, assuma que você tem sim o poder de fazer diferente. Comece a fazer pequenos movimentos, não precisa ser grandes, mas direcionados àquilo que para você é importante, direcionados para aquilo que você quer para você. Confia em você, confia no teu poder, busca essa força. Todos nós temos, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos maravilhosos. Então, vá em frente, busque, para pensar e veja como você pode aplicar isso na tua vida, tá bom? Isso é o que eu tinha para vocês hoje. E se você gostou do conteúdo, compartilhe, tá bom? Beijo no coração.